Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso. Eu sou o professor Evandro. Estamos de volta com nossas videoaulas voltadas para os concursos das prefeituras municipais. Hoje, dando continuidade às videoaulas do nosso curso de conhecimentos locais para o concurso da Prefeitura de Lima Campos, no Maranhão. Dando continuidade à análise das informações sobre Lima Campos que nós encontramos aqui no site do IBGE. Nós já falamos da parte panorâmica, já falamos do tópico de história e agora nós vamos adentrar um pouco no tópico de pesquisa. Olhe na tela, olha aí para as informações que nós vamos destacar hoje. Antes que eu esqueça, já ia esquecendo, se inscreva neste canal, ative o sininho, compartilhe essa videoaula com quem vai fazer o concurso de Lima Campos. E aproveite para assistir esta videoaula enquanto está liberada. Ela vai ser liberada por um tempo determinado e depois se torna apenas acessível para aqueles que adquirirem nosso material em PDF ou então para aqueles que se tornarem membros deste canal. Para se tornar membro é muito simples, tem um link aí aqui abaixo desse vídeo, tornar-se membro, seja membro, e temos aqui o nosso contato do atendimento, também tem um link aí na descrição desse vídeo para você ir direto ao material, ao curso de conhecimentos locais de Lima Campos, no Maranhão. Então, olho na tela e vamos aí ao que nos interessa. Clicando aqui no tópico de pesquisa, nós vamos destacar algumas informações que são recorrentes e que podem aparecer lá na tua prova de concurso. Vamos destacar primeiro o cadastro central de empresas. O que costuma perguntar sobre este tópico? Dados de 2023, unidades locais, ou seja, quantos CNPJs, quantas empresas tem em Lima Campos. Então nós temos aqui 276 empresas registradas no município de Lima Campos. Então quando se pergunta sobre o cadastro central de empresas, normalmente a pergunta é o número de empresas que encontramos no município do teu concurso, neste caso o concurso de Lima Campos. Então temos 276, o número de pessoas ocupadas, 753 pessoas ocupadas, né? Lembrando que a ocupação que ele se refere aqui é a ocupação formal, a gente até já mencionou lá na nossa aula 1, que a gente falou sobre o panorama. Em relação a pessoa ocupada assalariada, 492, né? Classificação nacional e atividades econômicas no CNAE, de onde nós temos os dados, de onde são tirados esses dados. Salário médio mensal, 1,6 salários médios mensal. Lembrando que essa aqui é a média salarial dos trabalhadores formais. Salário e outras remunerações chegam aí a um valor de 13.551.000 reais, ok? Então, a informação mais relevante do tópico de cadastro central de empresas, a informação mais relevante é o número de empresas, que é 276 unidades empresariais. Voltemos ao tópico de pesquisa e vamos falar da primeira atividade econômica destacada aqui nas nossas videoaulas. Lá na videoaula de panorama, a gente falou um pouquinho do PIB, né, da renda per capita, mas nós não falamos sobre as atividades econômicas. E a primeira atividade que nós vamos destacar é a extração vegetal e a silvicultura. Você que está aqui no PES Concurso sabe que as nossas videoaulas é direto ao ponto e nós destacamos aquilo que pode aparecer lá na tua prova de concurso. Então, a extração vegetal e a silvicultura, o destaque no município de Lima Campos é para a extração vegetal de oleaginosas. Então, a principal extração vegetal, o tópico de extração vegetal e silvicultura, nós temos destaque para as oleaginosas ou oleaginosos. Entre esses oleaginosos, nós temos destaque para o babaçu, a extração de amêndoa de babaçu, que movimenta aqui um valor de produção de 117 mil reais. Então, como é que aparece lá a pergunta na tua prova de concurso? Em relação à extração vegetal no município de Lima Campos, qual é o produto em destaque ou qual é o principal produto? Que não tem muito o que comentar, não tem muito o que discutir e até uma
questão relativamente simples. Claro que é simples para você que está aqui no PES Concurso, assistindo as videoaulas, adquiriu o nosso material em PDF, respondeu as questões, vai marcar lá a alternativa correta. O destaque é para as oleaginosas babaçu, a extração do babaçu. Para a extração, quebrar-se a amêndoa do babaçu para ser revendida para a produção de óleo de coco babaçu, ok? Então, valor de extração vegetal no município de Lima Campos, não esqueça do babaçu. Saindo do tópico de extração vegetal, em relação à silvicultura, nós não temos nenhum registro aqui no IBGE. Então, voltemos para o tópico de pesquisa, vamos para outra atividade econômica, que é a pecuária. Aqui na pecuária, nós vamos destacar os produtos relacionados à aquicultura e os outros rebanhos que encontramos na pecuária. Passando aqui, você vai passando e vai encontrar pecuária. Eu sempre digo, você está assistindo as nossas aulas, você adquiriu lá nosso material em PDF. Lá a gente coloca alguns resumozinhos, destaque de algumas atividades econômicas, né? Nós fazemos o resumo do conteúdo e botamos questões. E embaixo do resumo de cada conteúdo, lá no início da apostila, tem os links de onde nós tiramos essa informação. Não custa nada você dar uma conferida, dar uma visitada, conhecer o site do IBGE. É por isso que nós fazemos as nossas aulas analisando diretamente a fonte para você também poder pesquisar, né? Claro, nem todo mundo vai adquirir o nosso material em PDF, às vezes por várias questões, porque acha que já consegue lá, né, elaborar suas próprias questões, estudar sem precisar do material, né, do nosso material, e isso não tem problema nenhum. Claro, você pode também ir seguindo aqui a dica do PES Concurso, assiste a nossa videoaula enquanto estiver liberada para todo mundo e abre lá o site do IBGE e começa a estudar, começa a construir o teu conhecimento, o conhecimento necessário para responder todas as questões que vão aparecer lá na tua prova de concurso. Então, voltemos aqui ao que interessa, pecuária. Em relação à pecuária, o primeiro destaque que nós damos é para a aquicultura. O que nós temos em relação à aquicultura? A primeira que nós temos aqui, a produção de curimatã ou curibatá, o matrichão, o pacu e a patinga, a pirapitinga, o tambaqui e outros peixes. Professor, eu preciso lembrar de todos os peixes? É bom, se você conseguir lembrar de todos os peixes da aquicultura em Lima Campos, perfeito. Mas se não, tente lembrar pelo menos aquele que tem o maior valor de produção. Se você vai clicando, você que está aí acompanhando a aula, está com o site aberto, ou vai abrir o site posteriormente, você clica e aí vai abrindo as informações mais detalhadas. Em relação aos outros peixes, movimento aqui R$12.000, a produção de tambaqui R$60.000, a produção de pirapitinga R$180.000, a produção de pacu R$60.000, matrichã R$28.000 e a curimatã ou curibatã, né? Eu acho que tem um acentozinho circunflexo aqui em cima, não estou enxergando direito, estou sem óculos, né? Então não estou enxergando direito, mas preste atenção aí, você vai ler. Deixa eu olhar aqui do outro lado, nessa tela, tem uma tela aqui do lado aqui que é bem maior do que essa aqui da minha frente. Então curimatã e curimbatá. O acento do segundo é um acento agudo. Então, curimatã ou curibatá. Isso movimenta 177 mil reais. Então, na aquicultura, os peixes que movimentam maior valor de produção é a produção de pirapitinga e de curimatã, ok? Curibatã, deve ser mesmo peixe. Eu não entendo muito de peixe, nós temos aqui para discutir o que vai aparecer lá. Então, memorize o nome de todos os peixes. Então, o que tem maior valor de produção? Curimatã, R$177.000 aproximadamente. E temos aqui a produção, cadê o outro que tem 180? A do pirapitinga. Lembre do nome desses peixes. E como é que pode aparecer lá? Como é que aparece? Normalmente ele perguntas são da seguinte forma: quais os peixes da aquicultura em Lima Campos podemos destacar? Ou marque a alternativa que contém só peixes que produzem
produzidos em Lima Campos, tá certo? Então lembra disso, aí a Dana era a resposta. Ele pode perguntar também, ou uma pergunta mais específica, qual peixe tem o maior valor de produção em Lima Campos? Nesse caso, é a Pirapitinga, que é 180 mil. Se perguntar os dois maiores, é a Pirapitinga em primeiro lugar e depois a Curimatã, tá? Então, eu sei que eu falo muito rápido, você repete a aula, assiste mais de uma vez, tá? Ou é importante ver as questões, visita lá o site, porque eu estou tentando trazer as informações me colocando no lugar de quem elabora a tua prova de concurso. Como é que ele pode elaborar essa pergunta? Então, ele pode perguntar simplesmente quais são os peixes da aquicultura em Lima Campos. Ele pode botar várias alternativas e pedir para você marcar um peixe que não é produzido em Lima Campos. É mais raro, mais vezes por outra aparece. Ele pede o exceto, o errado, a falsa. Ou ele pode perguntar quais são os peixes que têm o maior valor de produção. Então, continuemos aqui no tópico de pecuária. A gente falou aqui sobre aquicultura, vamos falar sobre os outros rebanhos. Em relação aos outros rebanhos, nós temos bovinos, caprinos, equinos, galináceos, ovinos e suínos. Então, esses são os rebanhos que nós encontramos em Lima Campos. O que é que ele pode perguntar para você? Qual desses rebanhos tem o maior número de cabeças? Essa é a primeira informação. Então, qual dos rebanhos tem o maior número de cabeças? Suínos, você tem 1.526 cabeças. Ovino, 206 cabeças. Galináceo, você tem 1.150 cabeças. Equino, 171. Caprino 74 e temos os bovinos com 13.112 cabeças. Então, o maior rebanho encontrado no município de Lima Campos é de bovinos. Provavelmente é o maior rebanho e o maior valor de produção. Na medida que você vai clicando, você vai tendo outros destaques. Esses rebanhos são de vacas ordenhadas para a produção de leite, né? Você vai clicando, alguns têm essa setinha, você clica e ele vai abrindo outros detalhes. Então, veja só, em relação à pecuária, ao rebanho da pecuária em Lima Campos, o maior rebanho em número de cabeças, o mais importante em número de cabeças, é os bovinos, 13.112 cabeças, e o maior valor de produção também é dos bovinos, que é a produção de leite, 4.652.000 reais. Então, veja o quanto é importante você assistir às aulas com atenção, você se familiarizar com esses dados que poderá aparecer lá na tua prova de concurso. No nosso caderno de questões, a gente colocou questões envolvendo a produção, o valor de produção, a tonelada, quantos produziu. A gente fez isso, mas não é tão comum. O que é mais comum é ele perguntar qual é o rebanho da pecuária em Lima Campos, tem o maior número de cabeças e tem o maior valor de produção. Neste caso, de acordo com o IBGE, dados de 2024, dados bem recentes, é o rebanho de bovinos. Quando ele pergunta da aquicultura, ele também vai ser específico. Então, saímos do tópico de pecuária, importante para você. Dá uma lida, dá uma olhada, pesquisa. É importante você se familiarizar. Assiste essa aula mais de uma vez, se for possível, tá? E vamos agora para o tópico de agricultura. Na agricultura, nós trabalhamos com 3 tipos de agricultura. Voltamos para cá, eu cliquei, foi em pecuária de novo. Produção agrícola, nós temos a produção agrícola cereais, leguminosas e oleaginosas, a produção agrícola lavoura permanente, a produção agrícola lavoura temporária. Clicamos em lavoura, oleaginosas, né? Produção agrícola, cereais, leguminosas e oleaginosas. Olha um destaque aqui, ó, dado de 2007. Por esta razão, as oleaginosas, leguminosas e os cereais, essa produção aqui, são pouco cobradas na prova de concurso, porque o dado que nós temos aqui no IBGE é um dado tanto quanto antigo, tá? Mas vamos falar dele. Dado de 2007, o destaque para os cereais, leguminosas e oleaginosas
em Lima Campos é para a produção de arroz, de feijão e de milho. Nós temos aqui 3 produções. E aí, de novo, aquela perguntinha que a gente fez sobre a pecuária. Destes 3 produtos, arroz em casca, feijão e milho, qual destes tem o maior valor de produção? O arroz, 325 mil, o feijão, 27 mil e o milho, 164 mil. Então, destes 3, o maior valor de produção é para o arroz em casca. Então, a pergunta pode vir da seguinte forma: em relação à produção agrícola, cereais, leguminosas e oleaginosas, dados do IBGE de 2007, qual foi a maior produção ou qual o produto com maior valor de produção? Esse é o maior valor de produção, a maior área cultivada, é a maior produção em toneladas, é o arroz em casca. O destaque é o arroz em casca. Ele pode perguntar qual o maior, mas ele pode simplesmente perguntar quais os produtos agrícolas, cereais, leguminosas e oleaginosas em Lima Campos podemos destacar: arroz em casca, feijão e milho. Não esqueça disso. Voltemos para o tópico de agricultura, agora lavoura permanente. Acho que esse é o segundo tópico. Toda vez você vai ter que voltar aqui em pesquisa e, de novo, procurar o tópico de produção agrícola. Clica, aí você vai rolando aqui e tem aqui a produção lavoura permanente. A lavoura permanente, aí o dado é mais recente da lavoura permanente, dado de 2024. Em relação à lavoura permanente, aí você vai ter um alívio, porque só tem um produto da lavoura permanente em Lima Campos, que é a produção de banana. Esse dado pode aparecer lá com uma certa frequência. Então, em relação à produção agrícola, lavoura permanente no município de Lima Campos, qual é o produto que se destaca? Nós temos aqui a produção de bananas, tá? Eu acredito que ele não vai perguntar nem quantos cachos, nem o valor de produção. Mas não custa nada você estar aqui para pesquisar um pouquinho. São 140 toneladas, né? Uma tonelada é 1.000 quilos. 466 mil reais é o valor de produção. A área cultivada é 35 hectares. A área acolhida também, 35 hectares. E temos o rendimento médio, cerca de 4 mil reais por hectare cultivado. Voltemos ao tópico de produção agrícola agora para falar da lavoura temporária. Calma aí, está terminando, esta aula está terminando. Nós já estamos aqui na nossa terceira videoaula só sobre tópicos do IBGE. É provável que a gente tenha mais uma ou duas aulas para falar de outras fontes sobre o município de Lima Campos. Então perceba o quanto é importante assistir às aulas, se familiarizar para tirar uma nota excelente lá na tua prova de concurso. Então voltamos à produção agrícola, agora a lavoura temporária. Na lavoura temporária é bem parecido com leguminosas e oleaginosas, mas nós temos outros produtos. Nós temos aqui as raízes, né? Então nós temos arroz, feijão, mandioca, milho. O único elemento que aumentou aqui foi a produção de mandioca. Então perguntou quais são os produtos da lavoura temporária em Lima Campos: arroz, feijão e mandioca. Arroz, feijão e mandioca. São 4 produtos. Arroz, feijão, mandioca e milho, né? Não são só 3. Arroz, feijão, mandioca e milho. Destes, qual é o que tem o maior valor de produção? O maior valor de produção da agricultura temporária em Lima Campos é a produção de mandioca, movimentando aqui cerca de 103 mil reais. Tá? A produção de mandioca movimenta aqui 103 mil reais. De novo, ele pergunta quais são os produtos da lavoura temporária em Lima Campos. Você lembra arroz, milho, feijão e mandioca. Qual destes tem o maior valor de produção? A produção de mandioca, para a produção de farinhas, para as farinhadas. Ok? Então, para encerrar esta aula, né, a gente já falou do tópico de história, já falou de panorama. Eu gosto sempre de falar sobre o PIB, a composição do Produto Interno Bruto no município de Lima Campos. O
PIB em a série revisada é de 274 milhões 573 mil, né? 573 mil e 60 reais, né? 60 reais, porque isso aqui é multiplicado por 1.000, né? Você tem 60 multiplicado por 1.000, 60 centavos multiplicado por 1.000 vai dar 60 reais. Pelo menos eu acho que é isso que dá. É este valor aqui, né? Que a setinha tá balançando aí, multiplicado por 1.000. Se você ver lá, pode ser que ele pergunte aproximado. Então está na casa dos 274 milhões. Aproximadamente 274 milhões e meio de reais é o produto interno bruto total, a riqueza total do município de Lima Campos. Mas não foi por isso que eu coloquei nesse tópico aqui. Foi para falar das atividades econômicas que compõem o PIB. Aqui nós temos atividades do setor primário, do setor secundário e do setor terciário. Lembra da aula de geografia? Setor primário, você tem a agropecuária e o extrativismo. Setor secundário, a indústria, e o terciário, você tem a administração e comércio. Em relação aos setores da produção aqui em Lima Campos, o maior valor da composição do PIB vai para a indústria, que movimenta 171.761.761,76 vezes 1.000, ou seja, está na casa dos 131 milhões. Se a gente aproximar para mais, 132 milhões. Os serviços em exclusiva administração, defesa, educação, saúde pública e seguridade, movimenta 60 mil, aproximadamente 61 milhões, e a administração, defesa e educação, excluindo os serviços a administração, defesa, educação e saúde pública e seguridade social, 64 milhões. Então, em Lima Campos, o setor de produção que movimenta maior recurso é o setor industrial. E diga-se de passagem, isso não é comum. A maioria dos municípios brasileiros e do município maranhense, a maior composição do PIB está no setor de serviços e administração. No caso de Lima Campos, a maior composição da riqueza do município está na indústria, ok? Então, o setor industrial, o setor secundário em Lima Campos tem um destaque, então é provável que apareça lá. E aí eu já vou dar uma tarefinha para você que está aqui, pesquise sobre as principais indústrias instaladas em Lima Campos. Pode ser que numa próxima aula a gente traga aqui o nome dessas indústrias também, dos setores dessas indústrias. Então ficamos por aqui. A gente sempre encerra a nossa videoaula ofertando a você o nosso material em PDF. Na verdade, o nosso curso ele é composto de conteúdo, questões e gabarito sobre o município de Lima Campos. E claro, você que adquire nossa apostila, que adquire o nosso curso sobre Lima Campos, você tem acesso ilimitado por tempo indeterminado a todas as videoaulas do curso de Lima Campos aqui no PES Concurso, aqui no YouTube, aqui no PES Concurso, ou no PES Concurso, ou lá na plataforma de venda. Então, professor, eu quero adquirir o material e quero ter acesso às videoaulas. Tá? Então, para ter acesso ao material, ao PDF e às videoaulas, você precisa entrar em contato com o nosso atendimento, ou tem um link de venda aqui, você pode adquirir lá diretamente na plataforma e você vai receber as instruções para acessar as videoaulas. Uma forma de acessar as videoaulas livremente é se tornando membro deste canal. Qual é a diferença? Se tornar membro deste canal é mais simples, é mais em conta, mais barato, mas você não tem acesso às atividades, as provas, os PDFs. O PDF é só para quem adquire o curso. Que aí você adquire o PDF e as videoaulas. Você se tornando-se membro, você libera todas as videoaulas exclusivas para membros. Não só do curso de Lima Campos, mas para todos os outros
concurso. Qualquer dúvida que você tiver, você pode falar conosco no atendimento. Então, interessou-se pelo nosso material em PDF para o curso de conhecimentos locais de Lima Campos? Entre em contato, nós temos o link de venda aqui na descrição desse vídeo, temos o nosso contato do WhatsApp aqui também, no QR Code e o número, e não esqueça do nosso Conselho Universal. Estuda, meu amigo, porque quem estuda, Deus ajuda.